Bom dia. Vamos retomar os trabalhos. Bom dia para quem está chegando e um renovado bom dia para quem já estava. Sejam todos bem-vindos ao simpósio 10 anos da Laudato Si. Nós temos um grato prazer de ter uma manhã gloriosa, né? Uma manhã muito bonita, de muita reflexão e de atividade cultural também. Então, está sendo uma manhã bastante produtiva, bastante frutuosa, e eu tenho certeza que essa próxima mesa também vai complementar a profundidade das nossas reflexões. Eu tenho o prazer de ter aqui presente, né, o professor Afonso Tadeu Murad. Por favor, venha compor a nossa mesa. Uma honra tê-lo aqui presente. O professor Murad é graduado em Pedagogia pela Unimontes, Minas Gerais, é doutor em Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, ele é especializado em Teologia Sistemática, Mariologia e Escatologia, e também Teologia Prática, Ecologia e Gestão. Também é especializado em Gestão, com ênfase em Marketing, na Fundação Dom Cabral. Tem MBA em Gestão e Tecnologia Ambientais, pela USP, São Paulo. É professor de Teologia na FAGE, Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, e no ISTA, Instituto Santo Tomás de Aquino. Também é coordenador do Núcleo de Extensão da FAGE. Tem pesquisas em andamento, Ecoteologia em Perspectiva Latino-Americana, Gestão e Espiritualidade Cristã, Vida Religiosa, Problemática Atual e Teológica. Então, mais uma vez, uma salva de palmas. Muito obrigado, gente. Para o nosso querido professor. Vamos marcar o horário aqui. Nós teremos também a segunda palestrante, que estará online, mas também é bem-vinda, muito bem-vinda em nosso meio, a professora Andréia Cristina Serrato, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O tema dela será o grito da criação na Laudato Si, por uma espiritualidade ecológica integral. Ela é doutora na área de Teologia Sistemática, Mística e Corporeidade, Experiência Ética e Praxis em Simone Weil, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, nossa PUC. Possui mestrado em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE, uma leitura ético-teológica da sexualidade, segundo Xavier Lacroix. É graduada em Teologia pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, graduada em Artes Plásticas pela Faculdade de Artes Plásticas do Paraná. É professora do Programa de Pós-Graduação em Teologia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com as disciplinas de Introdução à Teologia, Antropologia Teológica, Teologia da Espiritualidade, Mariologia, Sacramentos de Iniciação, Escatologia e Teologia e Sociedade. Participa do núcleo docente estruturante do curso de graduação em Teologia, é co-coordenadora do grupo de pesquisa Teopatodiceia, Espiritualidade, Cultura e Praxis, do Paraná, da PUC Paraná, e participa do grupo Exercícios Espirituais Inacianos da FAGE. É membro do grupo de pesquisa Ecocultura e Ecofeminismo, vinculado ao Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, da Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, e é vice-presidenta da Sociedade Brasileira de Teologia e Ciências da Religião. Também vamos acolher com muitas palmas. Está nos acompanhando. Será a nossa segunda palestrante. E a nossa prata da casa, a professora Lúcia Pedrosa de Pádua, que também vai compor a nossa mesa. A professora Lúcia Pedrosa doutorou-se em Teologia Sistemática Pastoral na Pontifícia Universidade de Salamanca, na Espanha.
pela PUC-Rio e estudou no Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, na Espanha. Realizou estudos de pós-doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, na área de Teologia Espiritual. É mestre em Teologia Sistemático-Pastoral pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, graduado em Teologia pela Faculdade Jesuíta FAGE, de Belo Horizonte, é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Minas Gerais. É professora aqui na PUC-Rio, atua nas áreas de Antropologia Teológica, Mística e Espiritualidade e Mariologia. Coordena o ATAENDE, Centro de Espiritualidade da Instituição Teresiana no Brasil, e é membro da Comissão de Teólogas da América, da Instituição Teresiana. É líder do grupo de pesquisa Moradas de Estudos Místicos e integrante do grupo de pesquisa e reflexão Círculo do Rio. Palmas para a professora Lúcia. Nós seguiremos o roteiro do nosso simpósio. Então, a palavra primeira com o professor Afonso Tadeu Muradi, que vai falar de conversão ecológica, atitudes e práticas. Infelizmente, teremos só 15 minutos para cada palestrante, devido ao avanço do nosso horário. Com a palavra, professor. 10 minutos antes você avisa, tá bom? Aviso. Obrigada. Acabando o tempo. Agora sim? Sim. Ok. Então, primeiro, grande parte daquilo que eu ia falar e preparei aqui já foi falado pelos que me antecederam. Elementos da Laudato Si, eu vou fazer uma breve síntese. Olhando de novo a Laudato Si, nós podemos identificar alguns elementos teológicos e pastorais que, quando a gente costura, dão, assim, uma visão de uma ecoespiritualidade. Primeiro, o número 1 da Laudato Si, que a terra é para nós como a casa comum, na qual habitamos com bilhões e bilhões de outros seres. A terra é para nós como uma irmã, porque nós partilhamos essa existência. E a terra é para nós uma mãe bondosa, porque, como diz Francisco de Assis, nos nutre com seus frutos e nos embeleze com suas flores. Então, nós somos parte da terra. Essa consciência clara de que o meio ambiente não está fora da gente, mas nos constitui, é fundamental para alimentar uma convicção ecológica e uma espiritualidade ecológica também. Daí, também a Laudato Si, no capítulo 2, que é o Evangelho da Criação, nos fala que a totalidade dos seres do nosso planeta, ou chamamos a biosfera, ou na linguagem religiosa, criação, porque vem das mãos de Deus, e tem um plano amoroso de consolidação e de planificação, que ela nos manifesta algo de Deus. Então, que, como diz o São Francisco, são como letras do alfabeto que nos comunicam algo da beleza e da bondade divina, com a sua limitação, que a gente sabe que todos os seres têm, fazem parte desse ciclo ecológico de nascer, crescer, desenvolver, morrer e depois entrar no ciclo de novo. Então, que essa percepção de que a criação nos diz algo e que nós fazemos parte de uma grande família com os outros seres, contribui para a superação desse antropocentrismo doentio da modernidade. E nos faz entrar num outro nível de percepção a respeito da nossa relação com os outros seres. Seja essa percepção de ecodependência, nós precisamos dos outros seres para viver, seja de interdependência, nós estabelecemos relações com esses seres. Então,
eu diria que é uma ecoespiritualidade que tudo está interligado. Vocês conhecem esse refrão? Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Acontece que essa visão que a gente tem, que nós somos interligados e que a nossa missão nessa terra, embora a gente esteja aqui a caminho de uma terra definitiva, nós deixamos rastros aqui, e deixamos rastros positivos de cuidado, exige da gente uma mudança, o que a Laudato Si chama de conversão ecológica. Por quê, gente? Vamos ser sinceros, raramente a gente dá conta de viver a sustentabilidade que a gente acredita. Porque a própria sociedade não está construída para ajudar isso. A própria economia não está colocada para isso. Então, a gente tem que fazer um esforço enorme para nossas escolhas alimentares, para impactar menos na produção de gases de efeito estufa. Não é fácil. Então, a gente na realidade, como se diz na mística cristã, somos luzes e trevas ao mesmo tempo, mas em graus diferentes, também a gente é assim. A gente dá conta de algumas coisas ser sustentáveis e em outras não. Por isso, o caminho para uma conversão ecológica, segundo a Laudato Si, e isso eu acho que é a grande novidade, é que esse caminho é, ao mesmo tempo, interior, quer dizer, exige da gente uma mudança de perspectiva, de mente, de coração e de ação, e também é exterior, porque ela se traduz em atitudes, gestos pessoais e coletivos. E aqui tem a novidade da Laudato Si. Ele diz que as atitudes pessoais e as ações coletivas, elas são simultâneas. Porque há uma conversa mole no meio cristão que é assim: primeiro você converte o seu coração para depois converter o mundo. Ô, gente, isso não dá certo. Porque nós somos seres de relação. Então, é exatamente nas ações comunitárias que a gente vai se sentindo participante e chamado à conversão. Então, essa simultaneidade, eu creio que é o grande passo que a gente está descobrindo e que uma espiritualidade que é unificadora nos ajuda. Eu coordenei um projeto de educação ambiental em Belo Horizonte chamado Amigo da Água. E a gente fez com os jovens uma incursão numa área de que o pessoal passeava em torno de um lago. E foi tão interessante porque essa ação coletiva da qual participaram os 20 jovens, depois eles falaram: eu não sabia que a gente sujava tanto o ambiente. Ao recolher as bitucas de cigarro e papel de bala, eu me dei na conta como é que eu sujo o ambiente. Então, a ação coletiva, gente, ela provoca conversão também. E o pessoal que estava lá andando também percebia: poxa vida, eu tenho que tomar mais cuidado. Então, essa conjugação ela é fundamental. E aí ela vai se manifestando. Primeiro, por uma atitude de louvor. Quer dizer, o louvor ficou sendo um pouquinho propriedade privada dos carismáticos e pentecostais, né? A gente tem que resgatar essa perspectiva do louvor a Deus com a criação, que nos Salmos é muito forte. Você vê o Salmo 150, vê o Salmo 148, e o próprio São Francisco convida a criação a rezar conosco, ou o cântico dos 3 jovens lá que resistem à tirania de Nabucodonosor. Então, o louvor a Deus pela criação que nos faz crescer no encantamento. O encantamento é uma das grandes chaves para a gente alimentar essa mística ecológica. Nos sentimos extasiados pela beleza da criação. Seja ela na sua forma natural, seja aquela que é modificada pelo ser humano também. O design ambiental é uma coisa bonita. E
isso se conjuga com a indignação. Quer dizer, porque um encantamento sem indignação pode ser alienante. E uma indignação sem encantamento nos torna pessoas azedas e chatas. Então, as duas coisas são fundamentais. Por isso que o capítulo 1, Laudato Si, apresenta um painel, um panorama das grandes questões socioambientais e diz, não é simplesmente para constatar, é para a gente sentir como uma dor que nos toca de perto. Nos sentir como uma dor que nos toca de perto. Depois, no nível das atitudes individuais, eu acho que passos pequenos, mas importantes. Eu diria, uma delas, vou citar 3. A alimentação. As nossas opções pela alimentação são muito importantes. A gente renunciar a essa produção industrial de alimentos que está cheio de veneno e que tem pouco valor nutritivo e optarmos realmente por uma alimentação mais saudável. Nem sempre é possível, mas sempre que é possível a gente fazê-lo. E nessa questão da alimentação, a gente fortalecer as iniciativas de agroecologia, como elas são importantes. E principalmente a agroecologia de economia popular solidária. Então, se a gente pode comprar produtos de agroecologia, é importante. Se a gente conhece grupos de agroecologia, sustentá-los e com a nossa compra e o nosso apoio. Depois, gente, saborear a beleza que é a gente comer juntos. Que nem sempre é possível, tem dias que não é possível, mas a gente zelar disso porque é uma forma de comunhão com a natureza. Depois, o nosso contato concreto com natureza transformada ou mesmo não transformada. Os parques, os jardins, as áreas de conservação. Por quê? Porque nós, urbanos, nós nos alienamos dos outros seres. Então, é a experiência da gente pisar, respirar, escutar os pássaros, ela é fundamental para nos manter em sintonia. Domingo passado, eu fui no Parque Municipal em Belo Horizonte, que é um parque construído artificialmente com árvores de vários ecossistemas. Mas que coisa bonita que é ver, gente, o pessoal fazendo piquenique lá debaixo das árvores, as crianças brincando. Quer dizer, é muito bonito a gente sentir que nós fazemos parte desse meio ambiente. Depois, quando possível, a economia de água e de energia. A geração de energia fotovoltaica em casa, quer dizer, porque a energia é um bem coletivo, como a água é um bem coletivo. Como experiências comunitárias, eu diria 3 coisas que me lembram. Primeiro, a gestão ambiental nas nossas organizações onde a gente atua. Então, a gestão ambiental exige um planejamento a longo prazo, de reaproveitamento de água, de uso sustentável de energia, da escolha dos fornecedores em termos de alimento, de reduzir a produção de resíduos sólidos e de efluentes. E isso é possível e necessário. E as instituições da igreja precisam dar o bom exemplo. Então, uma paróquia ecológica, uma escola, uma universidade que zele dessas coisas e que promova atitudes comunitárias. Minha irmã faz parte de uma pastoral da ecologia na paróquia dela. E eles estão fazendo uma coisa muito simples, que é coletar resíduos reutilizáveis, principalmente garrafa PET, tampinha e coisas de alumínio. Ora, é uma coisa elementar, mas a gente nem faz isso. E o detalhe, destinando isso para associações. Por exemplo, as PETs são destinadas à Associação de Cegos para fazer vassoura. Então, essas iniciativas, delas vão aparecendo outras. Porque essas elementares, todo mundo faz, mas não é todo mundo que faz. Então, a gente partindo por aquelas, a que a gente chama na gestão ambiental, que é perceber quais são os aspectos ambientais e os impactos ambientais. E a gente reduzir os impactos negativos e aumentar os impactos positivos.
Então, eu penso que essa conjugação das atitudes individuais com as ações coletivas e cidadãs, e aí as parcerias com outras organizações socioambientais são muito importantes, né? Conhecer o que já se faz, desenvolver iniciativas com apoio, inclusive com quem tem tecnologia alternativa, é fundamental. Bom, com isso eu encerro lembrando que, por fim, a incidência política é fundamental. Nós temos, infelizmente, no Brasil hoje, o pior legislativo desde que a Segunda República começou. E isso faz com que, vocês estão vendo, retrocesso da legislação ambiental. Então, para as próximas eleições, a gente precisa se mobilizar melhor, porque a máquina está montada para eleger agora, de novo, os defensores do agronegócio, os defensores da mineração, daqueles que querem continuar destruindo o nosso país. Então é isso, e que o Deus da vida nos abençoe e nos dê força, como diz Santo Agostinho, os filhos da esperança são a coragem. E há outros que se agora outro filho, mas tá bom. Obrigado, gente. Muito obrigada, professor Murad, que deu o caminho das pedras, né? Ele deu a cartilha direitinho de tudo que temos que fazer de forma bem clara. E agora vamos ouvir a professora Serrato, né? A professora Andréia, com a palavra. Seja bem-vinda, venha contribuir conosco. Eu vou compartilhar o slide, vocês estão vendo? Ah, sim. Estamos sim, professora, com a palavra. Ok, muito bem. Então, vamos lá. Vou tentar ser sucinta aí nos meus 15 minutos, como o Murad, assim, muito, né, certeiro nas palavras e no tempo. Vamos lá, então. Como voz da criação, a Carta Laudato Si abre as portas às reflexões para adentrarmos nos problemas atuais relacionados ao meio ambiente. Como já foi falado, traz, então, né, sobre um alerta sobre a crise ecológica que vivemos e essa grande desigualdade social. E propõe, então, essa ecologia integral. E, nesse sentido, compreende-se que o ser humano é parte desse cosmos e a ele está integrado, né? Sendo repetitiva, mas não tem como a gente não falar a partir disso. Então, se a Terra sofre, o ser humano sofre, especialmente as mulheres, onde há, né, então, o reconhecimento da Terra como fonte generosa que se oferece para sustentar a vida com um sentido materno, que suscita respeitosa ternura, pois a natureza tem voz de mulher, né? E nesse sentido, então, a Laudato Si, né, num tom de denúncia, fala justamente que essa irmã clama contra esse mal, né, que lhe provocamos por causa de um uso irresponsável e do abuso dos bens que Deus nela colocou, né? Então, os pobres, né, os maltratados, a terra oprimida, devastada, geme as dores de parto. E nós esquecemos, como o Murad falou, né, que nós mesmos, então, somos terra, né? Nós não somos parte, somos terra. E com isso, então, né, eu diria que com os ouvidos atentos, eu perguntaria, o que a criação tem a nos dizer hoje? Né? O que está nos dizendo hoje? O que ouvimos no vento, na água, no solo, nos gemidos da terra? Que grito é esse que ecoa entre tantas vozes que não nos permite responder com efetividade? Então, para trazer, né, enfim, algumas reflexões, 3 pontinhos, vou falar desse grito ou gemidos da criação, a Laudato Si e a teologia feminista, e como o Murad apresentou, né, algumas maneiras de viver, eu trago, então, aqui uma mística, né, então, do século XX, que vai falar um pouquinho dessa sua relação com a Terra, né? E aqui, então, para falar desse primeiro ponto, né, o grito da criação, os gemidos da criação, né, com algumas imagens aqui, então eu lembro que o grito da criação é um clamor, né, que não pode ser ignorado. Então, e a Laudato Si justamente nos recorda que é um duplo clamor da terra e dos pobres, no número 49.
Então, o desmatamento, aí, essas imagens que nós vimos, né? A perda da diversidade, o aumento dos preços, são apenas alguns dos exemplos, né? Que vão se entrecruzando a partir, então, né, das relações entre a crise ecológica e a crise social, ou seja, apenas uma única crise complexa e socioambiental, né, que nos exige, então, né, essa abordagem integral, pois tudo está interligado, né? Então, e nesse sentido, as Sagradas Escrituras, como ponto de partida, nos faz compreender que, para o povo de Israel, a terra era considerada um dom hereditário, né? Perder a terra era perder as bênçãos divinas. Então, o ser humano, nesse sentido, ele deveria, né, justamente respeitar a natureza, as leis da natureza, né? Isso quem nos alerta, inclusive, é a Laudato Deus, né? E o livro do Deuteronômio, Levítico, justamente também vem apresentar, então, a criação como pertencente a Deus, né? Deus viu toda a sua obra, considerou boa, e dele é a terra e tudo que nela existe, né? Então, nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me, né? E vós sois apenas estrangeiros e meu hóspede. Então, a nossa responsabilidade perante a terra, que é de Deus, implica que o ser humano respeite as leis da natureza e os delicados equilíbrios, né, entre os seres deste mundo. Então, a terra, como dom hereditário, recebida por Deus para o seu povo e toda a sua criação, foi considerada muito boa e, né, deveríamos cuidá-la e não, para não perder as bênçãos. Inclusive, havia, né, o ano sabático também, considerando, então, esse cuidado, esse reconhecimento pelo dom, né, de Deus, deixando a terra descansar. Então, sobre esta terra, a existência do ser humano está marcada por sua relacionalidade com os outros seres vivos. Mas não seria também toda a criação, né, que está, ou que foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? Enfim. Então, observando essa compreensão, talvez perdida ao longo da história humana, em detrimento do desenvolvimento econômico, social, na tentativa de afirmar a garantia de alimentação e avanço para o ser humano, desenhou-se uma justificativa para a exploração da terra em favor dos seres humanos, separando, né, ser humano e cosmos, silenciando uma voz para, né, extrair aí o máximo de recursos. Então, agora, né, nessa relação, a Laudato Si e a teologia ecofeminista, né? Então, Ivone Gebara, uma, né, das introdutoras do ecofeminismo na América Latina, apresenta um dos aspectos centrais, mostrar que a associação entre a dominação das mulheres e a dominação da natureza é própria das culturas patriarcais, particularmente da cultura ocidental, né? Então, em contrapartida, à medida que fossem construídas relações mais equilibradas entre seres humanos e natureza, isso por si só resultaria na superação da dominação das mulheres pelos homens. Então, uma das grandes singularidades da teologia feminista na América Latina seria essa tentativa de conciliar com justeza, a partir da perspectiva da experiência, a interdependência entre empobrecimento da terra e o empobrecimento do povo, particularmente das mulheres. Então, nessa opção preferencial pelos pobres, né, especificamente mulheres pobres, negras, indígenas, migrantes, é indissociável da luta necessária contra o empobrecimento do ecossistema. Haveria, então, que situar nas próprias relações de trabalho e produção da riqueza, esse mútuo empobrecimento. Então, a teologia feminista quer recuperar a experiência humana e permitir que aflore em nossa mente e corpo o significado de nossas crenças mais profundas. Então, a beleza em recuperar, né, essa experiência humana encontra-se em olhar para os espaços cotidianos, para a tradição de nossos antepassados, as matriarcas, principalmente esquecidas ou sobrepostas pelos patriarcas. Recuperar ainda a nossa experiência de ser pertencentes à Terra, de nossa realidade cósmica, da interdependência entre todos os elementos existentes, ressaltar o extraordinário no ordinário e vice-versa,
sair do antropocentrismo para o cosmocentrismo, sem deixar de considerar as especificidades que se somam. Então, a Laudato Si não fala diretamente de uma cultura patriarcal, mas de uma cultura de dominação. Então, neste sentido, observa-se que a mediação do ecofeminismo vai além da mediação de gênero, quando redimensiona as relações sociais de dominação a partir de um saber complexivo como o da ecoteologia. Então, a gente vê aqui, né, a teologia ecofeminista afinada com a Laudato Si. Dorothy Solon, uma teóloga política e feminista, que é engajada nos movimentos ecológicos, ela diz que Deus é a nossa mãe que chora pelo que fazemos às pessoas, aos animais e às plantas. Deus consola como faz uma mãe, o que significa estar ligado a nós, na dor, sofrer com para ouvir o grito silencioso dos oprimidos e excluídos em nosso mundo. Assim, a terra é mãe, né? A terra é mãe terra, fonte de vida, percebida como símbolo de relação com o elemento feminino e, respectivamente, possui profunda capacidade de maternidade. E podemos afirmar com Souza, um outro autor, que a Pachamama é intuída como um grande seio materno fecundo, né? A terra-mãe, que é em outros conceitos, que abriga ao mesmo tempo todos os seres vivos e proporciona sustento necessário para todos. Né? Então, a terra sendo compreendida como dom de Deus, como mãe para servir a todos os seus filhos e filhas, assume aspecto de sacralidade, portanto, não pode ser privatizada, comercializada ou utilizada para outros fins que não geram vida. Essa inter-relação torna-se a base essencial da ecologia como maneira de pensar o mundo em sua complexidade e sua totalidade como uma ética de relação e resistência. E vou assim, então, para o terceiro ponto, né, trazer aqui uma experiência, né, de uma mística, dentre tantas experiências, essa experiência dela, então, com a Terra, né, Simone Weil, uma mística do século XX, uma francesa, filósofa, enfim, né? Então, ao apresentar essa experiência, então, né, de Simone Weil com a Terra, percebemos essa relação de alteridade, consciência de estar diante do mistério e de comunhão com a criação como doação de Deus, né? De acordo com a vivência, né, de Simone Weil, a experiência, ela faz a experiência de esvaziar-se de si, deixar espaço para que Deus nasça nela, né, no ser humano. Isso não é uma simbiose, né? Se fosse, uma das partes seria abarcada pela outra e desaparecida. É alteridade, cuja diferença, né, ela diz, né, a mim se impõe como epifania ou uma revelação. Né? Então, nessa mesma relação, eu apresento a relação dela com a Terra. Né? Então, a experiência vivida por ela apresenta algumas luzes, digamos assim, né? Então, em 1941, Simone Weil vai trabalhar nas Vindimas, né, em Saint-Julien de Roland, e é onde ela considera um trabalho muito duro e relata a uma amiga que a única coisa que a impulsiona neste pensar são as fadigas, né? Ela cita, as fadigas do meu corpo e da alma se transformarão em alimento para o povo que tem fome. Depois, né, ela continua, então, nessa experiência, né? E ela vive como os camponeses, se alimenta como eles, e mais tarde ela vai escrever, então, sobre essa experiência, dizendo que sobre Deus mesmo que reside no alimento fabricado pelo trabalho humano. E o camponês, com seu trabalho, dá um pouco de sua carne para ela tornar-se carne do Cristo. E ela escreve, né, cito o que está ali no slide, para que um homem seja realmente habitado pelo Cristo como hóstia, após a consagração, é necessário primeiro sua carne e seu sangue sejam tornados matéria inerte e mais comestível por seus semelhantes. Então, esta matéria pode tornar-se, por uma consagração secreta, carne e sangue do Cristo. E, né, na continuidade, ela, então, né, nessa experiência, aqui tem, né, dentre outras coisas que ela vai experimentar para falar da Eucaristia, né? Ela diz, fora da Eucaristia existe uma outra circunstância em que o pão se torna a carne do Cristo, quando ele é dado aos injustiçados, desgraçados, né, a palavra que uma tradução, em um movimento de compaixão pura. O Cristo diz, eu tive fome e me deste de comer.
Por consequência, o pão recebido, comido e digerido por um ser humano que tem fome, torna-se sua carne, tornando carne de Cristo. Bem, avançando um pouco aqui, né, arriscamos afirmar que esta compreensão de Simone Weil sobre a relação do corpo com a terra, logo com a Eucaristia, se presentifica na visão integral e sistêmica apresentada pela Laudato Si. Ao compreendermos o trabalho camponês como apresentado por ela, percebe-se o ser humano se deixa, ser transformado pelo Cristo. Matéria inerte, para usar as palavras dela, para ser comida para os demais de acordo com sua entrega ao corpo de Cristo. Nesse sentido, então, a relação com o sagrado, para ela, o Deus Jesus Cristo está em todo o universo, inclusive na relação com a terra em que o corpo se faz alimento para os demais. Eu arrisco aqui também falar que parece que a gente pode olhar aqui uma espiritualidade eucarística e cósmica, que é onde ela fala em fazer da Eucaristia esse centro da vida cotidiana para todos os camponeses. Então, a Eucaristia, para ela, deveria ser o centro da vida, também no campo. E se o Cristo escolheu pão e vinho para se encarnar através dos séculos, isso não deveria ser sem razão. Então, nessa relação, nós compreendemos, a partir dela, que a terra fornece o alimento para o camponês à medida que ele transforma também seu corpo em terra. Bem, avançando, então, a partir dessas relações, então, apresentadas por Simone Weil, a gente percebe um movimento que nos faz sair da condição individualista para uma condição solidária e coletiva, E nessa, então, experiência, relatada por Simone Weil, vou traçar um paralelo aqui com a Laudato Si, em duas citações. A primeira, que a Laudato Si, então, 233, traz que na Eucaristia já está realizada a plenitude, sendo o centro vital do universo, sendo transbordante de amor e de vida sem fim, unindo ao Filho encarnado, presente na Eucaristia. Todo o cosmos dá graças a Deus. Então, a Eucaristia por si mesmo é um ato de amor cósmico. Sim, cósmico. A Eucaristia une o céu e a terra, abraça e penetra toda a criação, Bem, e aí continua. E na segunda citação, da Laudato Si, o Papa nos adverte que temos que reconhecer que nós cristãos nem sempre recolhemos e fizemos, então, frutificar as riquezas dadas por Deus à Igreja, então, nas quais a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo que nos rodeia. Então, neste sentido, acho que a gente pode trazer aqui, que quem diante dessa cultura, enfim, a nova maneira, seria, então, incluir sentimento, contemplação, cuidado, engajamento, indignação ética e responsabilidade. Eu não vou ler a citação aqui porque já deram aí os meus 15 minutos, mas está aqui, então, isso na Laudato Si. No segundo número também, então, nos recorda, que a natureza está cheia de palavras de amor, mas é viver uma vida simples, quanto menos, ele diz, é mais, e também essa ecologia, então, integral que nos coloca em harmonia, que essa presença da criação, ela não precisa ser criada, mas descoberta e desvendada. E finalizando, então, algumas considerações aí, Então, é como ouvir o grito da criação escancarado na Laudato Si que nos conduza a uma espiritualidade ecológica integral como resistência e esperança, Acho que o irmão Murad já nos apresentou, de maneira muito clara, ações concretas, mas também podemos dizer, então, que a Laudato Si não é um documento, mas um caminho espiritual, Que se a mística de convivência com a criação é uma resistência contra esse colapso ambiental, mas também esperança ativa e profética, E, então, nesse sentido, tanto o ecofeminismo como Simone Weil, então, apresenta luzes, para a gente olhar para a natureza, própria aí nessa cultura, construir relações integradas entre os seres humanos e o cosmos, superando essa dominação da natureza. A Simone Weil, então, apresenta seu corpo como alimento para os demais, Nessa fadiga, ela diz, do corpo e da alma, ou seja, do ser humano integral, se transformação em alimento para um povo que tem fome, onde a Eucaristia é o grande ápice, de viver essa integração.
E aí, então, né, considerando que a experiência da Terra de Simone, pensada a partir da teologia ecofeminista, conecta ao cuidado proposto com a Laudato Si, onde tudo está interligado. E através dessa compreensão, a Terra e seu ventre gesta a vida que pulsa abundante, fértil, parte de todo o cosmos, dom de Deus, onde o ser humano é parte de um todo, onde não está o seu centro, pois o cosmocentro integra todo ser humano. Né? E o último, então, a última citação que está no slide, como denúncia tanto a experiência vivida e a proposta da Laudato Si estão carregadas de esperança, pois nos fazem enxergar que ainda é possível construir uma nova relação com o planeta, a partir de relações mais justas, respeitosas e solidárias entre os seres humanos e o meio ambiente. Uma relação entre todo o cosmos, como propôs o Papa Francisco, é o estilo de vida que une fé, contemplação e compromisso. Escutemos assim o grito da criação com os ouvidos do coração e respondemos com fé, profecia. Respondamos com fé, profecia e esperança na fraternidade e sororidade universal. Muito obrigada. Muito obrigada. Alô. Obrigada, então, a professora Andréa Cerrado, ela me lembrou muito, Cerrado, ela me lembrou muito também a primeira conferência do dia de hoje, né, que falou muito da questão da carne e da questão... Ainda não está ouvindo. Então, um minutinho. É o processo. Pronto? Professora Andréa, muito obrigada. Cerrato, a gente estava falando aqui, que me fez lembrar muito a primeira conferência de hoje, que falou muito da questão do feminino no combate, né, ao antropocentrismo moderno. A senhora falou muito aí a questão do grito da criação, né, a carne da criação, a carne da Eucaristia, e o conferencista também falou, a carne também, a ressurreição da carne, muito importante. E agora com a palavra, professora Lúcia, a nossa prata da casa, que vai falar para nós, vai nos levar aqui a refletir sobre a mística ecológica do Papa Francisco. Com a palavra. Muito obrigada. Me escutam bem? Então, primeira coisa, né, saudar a todos, todas, queridos colegas aqui da mesa, Andréia, que está online, que bom te ouvir, Murad. Aqui alguém falou, podia ter trazido o livro de Mariologia para ele assinar. É assim, né, professora Eva, alunos de pós-graduação, de graduação aqui presentes, e agradeço muito à professora Maria Clara. Um beijinho na Maria Clara também, sinceramente, está ao Bruno, né, que ajudou aí e ao departamento. É um simpósio grandioso, não é? Aqui na pessoa do Padre Valdecir. É um simpósio grandioso este. E, bom, a Andréa falou que a Laudato Si é um caminho espiritual. E o tema é a mística ecológica do Papa Francisco. Esta fala, ela quer se somar aos estudos da Laudato Si, e eu parti de todas as encíclicas e exortações do querido Papa Francisco. A mística ecológica é uma experiência transformadora e, ao mesmo tempo, um caminho concreto. Em outras palavras, um caminho de mudança da humanidade. E a minha perspectiva é antropológica e da teologia mística. Francisco não utiliza a expressão mística ecológica, mas nós vamos utilizá-la, né? Então, para ter respeito aí ao texto, em que sentido? Muito interessante a análise, viu, da mística nos documentos do Papa Francisco. Ele é muito cuidadoso quanto à palavra mística. Ele sabe que ela é afeita a mal-entendidos e ilusões. Ele fala de místicas que não servem. Não se trata de uma noção generalizada nos seus escritos, mas em alguns momentos cirúrgicos, ele emprega o termo de forma decisiva e personalizada. O primeiro significado é o significado de mística como motivação profunda. E ele utiliza
a expressão justamente na Laudato Si. Porque a mística é para Francisco a fonte da paixão pelo cuidado do mundo. O único dinamismo capaz de provocar verdadeira conversão ecológica e renovação profunda na humanidade. Então, não são ideias e doutrinas, é necessário convencer, motivar, impelir a ação. Ele diz assim: com efeito, não é possível empenhar-se em coisas grandes, parece Santa Teresa falando. É impossível empenhar-se em coisas grandes apenas com doutrinas, sem uma mística que nos anima, sem uma moção interior que impele, motiva, encoraja e dá sentido à ação pessoal e comunitária. É um único, na verdade, são dois únicos locais em que ele utiliza a expressão mística pura, sozinha, como um substantivo simples, se tomamos as suas encíclicas. E aqui ele é utilizada como moção interior, motivação profunda. Inclusive, denota aí esta noção inaciana, não é? De discernimento das moções. É uma motivação profunda que vem do Evangelho e tem consequências para o nosso modo de pensar, sentir e viver. Número 216. Esta forma de ver a mística está muito semelhante à que nós encontramos na teologia latino-americana da libertação, segundo a qual a espiritualidade de uma pessoa, comunidade ou povo é a sua motivação de vida, a inspiração de suas atividades, utopias e causas. Nenhuma motivação é tão forte quanto a mística, pois ela vem do Espírito de Deus. Ela é simultaneamente experiência e impulso transformador. O outro local em que ele fala está na Dilecte Nos, mas ele associa mística e fraternidade. Então, por essa associação, a gente vai trabalhar aqui em outro lugar. Também, ele vai utilizar, e vocês vão reconhecer, a mística como adjetivo em vários documentos. A Evangelii Gaudium fala da adesão mística da fé, fraternidade mística, sempre enfatizando a dimensão profunda de uma realidade ou atitude por estarem enraizadas em Cristo. Fé e fraternidade místicas são orientadas ao sentir e às relações do próprio Cristo. Muito bem. Na Gaudete et Exsultate, também é utilizada a vida mística, experiências místicas. Experiências místicas comunitárias, entendidas como vislumbres intuitivos experimentados em comunidade. Também na Dilecte nos fala de experiências místicas, e aí cita São João da Cruz e outros místicos, e sempre fazendo questão de associar estas experiências à prática da fraternidade. E é neste sentido integrador, muito bonito, na Dilecte Nos, ele fala de caminho místico, no número 155. Portanto, mística como adjetivo vai indicar realidades enraizadas no espírito. São realidades pneumáticas, são realidades crísticas. São pneumáticos e crísticos e sempre transformadores, não é? Da fé, da fraternidade, da vida e das experiências vitais. Nesta utilização, Francisco tem profundas raízes patrísticas. A mística como substantivo também aparece, e nós vamos aqui reconhecê-las. Então, quando ele coloca assim, porque é o sentido de mística ecológica, não é? É um substantivo qualificado. Então, vejam, mística de viver juntos,
que é uma mística que aproxima. Viver as relações novas geradas por Cristo, a mística popular, que é outro elemento que ninguém deu tanto valor à piedade popular como Francisco, nesta expressão, mística popular. A inter-relação da mística com a ação concreta ainda é mais clara na Dilexit Nus, no qual utiliza mística e fraternidade associadas de forma muito clara. Fraternidade e mística é o título, é o subtítulo dos números 177 a 180. Então, estes sentidos, eles formam uma constelação que vai gerar 3 sentidos. Primeiro, a mística, ela tem um enraizamento no próprio mistério de Deus. O Piero Coda falou muito fortemente sobre isso, né? Desse enraizamento trinitário, né? Em Cristo pelo Espírito, que não está desligado do corpo, da natureza, das realidades deste mundo, ao contrário, vive com elas e nelas em comunhão com tudo que nos rodeia e nos insere em suas relações. Então, é o que faz com que a gente diga que o mundo é um mistério gozoso, não é? Também, ela exige uma acolhida experiencial, pessoal e comunitária, que gera novas relações. Então, aí a dimensão experiencial. E terceiro, a forma de viver e de se relacionar, que o irmão Murad trabalhou tão claramente. Então, cada um destes tópicos aí, ele envolveria muita reflexão. O primeiro, a mística diz respeito ao mistério de Deus. Vamos nos lembrar que, para Francisco, ele chama a criação de evangelho. O evangelho da criação é um mistério profundo que permeia tudo, não é? E é um mistério cósmico e está no coração do querigma cristão. A dimensão pessoal, social, comunitária e cósmica estão inseridos no querigma cristão, segundo Francisco. Francisco ressalta que o Evangelho confere um sentido unitário e completo da vida humana. Tudo acontecendo, não é, ao mesmo tempo, porque a redenção diz respeito ao ser humano interior e à sua capacidade de relação. E por isso do Evangelho brota a busca de justiça e, como diz a querida Amazônia, um canto de fraternidade e solidariedade. Vamos lembrar também que dentro do mistério de Deus, a graça é a grande fonte de conversão. É o lastro divino da mística, não é? É a graça que faz com que as coisas possam mudar e que nada anule isso que Deus suscita no interior humano. Bom, o mistério de Deus, 2, que eu dizia, a experiência. E a experiência no magistério de Francisco é multidimensional. Por isso ele diz, e ele leva-nos a contemplar a palavra de Deus, o povo e a criação. É muito impressionante quando ele prioriza até a Lexio Divina, porque ele diz que é necessário voltar a deixar-nos desafiar por Jesus. E logo em seguida, contemplar o povo, observar se quais as palavras que a partir do povo chegam a nós e aquelas que da palavra de Deus fazem brilhar no povo por sua presença ou por sua ausência. E a contemplação da própria natureza, escutar a criação. Então, toda a dimensão, né, de ter o valor em si mesmos. Com relação ao povo, é impressionante como Francisco discorre no seu magistério tantas observações com relação aos pobres. Vou apenas citar aqui, não é?
quando ele diz da degradação ambiental ligada à degradação social, ou quando ele diz que, por exemplo, desenvolve-se um relativismo prático que não se importa com o tráfico de pessoas ou de órgãos. Como que estamos focados no relativismo doutrinal e muito pouco no relativismo prático e ético. E como essas são dezenas, centenas de citações que nos mostram este interesse. Então, portanto, a mística implica um mistério, uma experiência e um caminho concreto, que, apenas para resumir, digo que é um caminho de refazimento dos vínculos. E é bonito que ele utiliza a expressão caminho místico na Dilexit Nos, e a gente pode dizer que há um caminho místico na Laudato Si, com todas estas implicações que a professora Andréia e o Murad estão. O tema dos vínculos e relações fundamentais é caro a Francisco. E, com isso, nós encerramos, não é, dizendo que é um estudo que nos traz uma gama enorme através de uma palavra, de um aprofundamento no que significa mística a partir da teologia mística e da antropologia, o que faz com que a Laudato Si seja um caminho místico, um caminho espiritual. Muito obrigada. Parabéns aos palestrantes, muito disciplinados. Não precisei dizer que faltaram 2 minutos, ninguém faltou ao tempo, parabéns. E, infelizmente, não vamos poder abrir para as perguntas, porque está na hora do almoço, infelizmente. Mas, para poder dar uma amarrada, se é possível, porque é muito profundo o que os 3 colocaram, né? O que eu levo daqui, se me permitem? Eu tirei que é preciso fazer, é preciso colocar a mão na massa, de se comprometer de modo individual, de modo coletivo, ao mesmo tempo, né? Se queremos, então, responder ao grito da Mãe Terra, né? Se nós queremos construir esse cosmocentrismo que o antropocentrismo tanto nos afetou e nos destruiu. Mas, para agir, nós temos que ter mística, uma mística ecológica, para além da doutrina, porque é a mística que nos dá paixão para trabalhar, para botar a mão na massa, individual e coletivamente. Obrigada a vocês. Retornamos às 14 horas. Obrigada a todos. Mais uma vez, obrigada aos palestrantes. Professora Andréia, muito obrigada. Professora Lúcia, professor Murad, foi um prazer.